o efeito Mossbauer. O efeito Mossbauer foi descoberto por Rudolf Ludwig Mossbauer, que foi um físico alemão que nasceu na cidade de Munique no ano de 1929 e faleceu na cidade de Grünwald no ano de 2011. Graduou-se pela Universidade Técnica de Munique e obteve seu título de doutorado no ano de 58, mesmo ano que ele apresentou seu efeito. Desenvolvia os trabalhos de pós-graduação em Heidelberg, no Instituto Max Planck, direcionado a pesquisas médicas. Devido a algumas dificuldades financeiras, ele decidiu abandonar suas pesquisas em Munique e foi trabalhar como professor de física no Instituto de Tecnologia de Califórnia, entre os anos de 61 a 64. Após ter melhorado financeiramente, voltou a lecionar então do ano de 65 a 71 na Universidade Técnica de Munique e foi indicado diretor de 72 a 77 no Instituto Laue-Langevin. Uma vez que já foram observadas emissões e absorções de raio-x que por sua vez são de origem eletrônica, esperava-se o mesmo para a radiação gama. Mas antes de entrarmos na possibilidade de ocorrência de formação de espectro para radiação gama, vamos verificar um pouco como é a formação do espectro de raio-x. Então, temos um átomo, nesse átomo se direciona um elétron a alta energia e ele está indo em direção ao seu núcleo. Devido a esse movimento pela atração da força coulombiana, ele forma uma região do espectro denominado espectro contínuo. Isso devido à aceleração causada pela atração coulombiana do núcleo. Vale lembrar que o elétron pode colidir com os elétrons dos níveis de energia. Por exemplo, o elétron pode colidir com um elétron presente no nível energia K, arrancando-o deste nível. Os elétrons de níveis superiores tentarão preencher essa vacância criada por aquele elétron que foi arrancado. No caso de um elétron do nível de energia L decair para o nível de energia K, este emitirá um fóton de energia correspondente a um comprimento de onda. Esse comprimento de onda característico do material é denominado de K-alfa. E o pico K-alfa, proveniente dessa transição, corresponde ao maior pico do nosso espectro, pois essa transição é a mais provável de ocorrer. No caso, se for um elétron do nível de energia M que ocupará essa vacância, ele emitirá também um pico, denominado pico K-beta. Esse pico de energia está em um comprimento de onda menor, que consequentemente corresponde a uma frequência maior, mas, como ele é menos provável de ocorrer, a sua intensidade será menor do que a intensidade correspondente ao pico K-alfa. Com base nas emissões e absorções de raio-x, esperava-se obter o mesmo para os raios gamas, que provêm de transições nucleares. Mas nos testes que efetuaram com gases, eles observaram que não era possível ter a mesma situação. E eles até então não sabiam explicar o porquê de não observar o fenômeno num gás. Mais tarde, então, os cientistas descobriram que o que provocava a problemática num gás era o recuo criado pela emissão ou absorção de um fóton gama. Então, com isso, eles não contavam com o recuo gerado no gás. Esse recuo gerava perdas energéticas que, consequentemente, impedem a ressonância fluorescente. O que seria a ressonância fluorescente? Seria o caso em que um fóton é emitido de um núcleo e, em seguida, ele se direciona para um outro núcleo que absorve inteiramente sua energia e, em seguida,
emite novamente esse fóton e assim vai seguindo até o próximo núcleo. Mossbauer então decidiu testar sobre um sólido, e o material escolhido para o teste foi o irídio, o qual teve total sucesso, fazendo com que o efeito recebesse seu nome. Ou seja, a ressonância fluorescente ocorria perfeitamente no irídio. Mas como explicar o fato dele ocorrer no irídio e no gás não? Os sólidos, por estarem mais fortemente ligados, possibilita a ressonância fluorescente sem recuo, justamente pelo fato do sólido se comportar como um todo. Ou seja, nas ligações que ocorrem no interior de um sólido cristalino, elas são consideradas fortes, impedindo assim o recuo criado sobre um átomo. Ou seja, o recuo gerado por um átomo é impedido pelas forças de ligação dos demais átomos da sua rede cristalina. Assim, sua massa é muito maior, de modo que o recuo possa ser desprezado. Mossbauer, juntamente com Robert Halstead, no ano de 1961, foram laureados com o Prêmio Nobel sobre a dispersão de elétrons no núcleo atômico. Assim, sua contribuição para o efeito Mossbauer, mais o trabalho de Robert Halstead, levaram eles ao grande prêmio. Aqui temos Mossbauer e aqui temos Robert Halstead. Então, após compreendermos um pouco da história e o fenômeno, como ele funciona, passamos agora a tentar compreender matematicamente o que de fato está ocorrendo. Para isso, precisamos conhecer a energia do corpo recuante. A energia pode ser determinada utilizando-se através dos momentos, da conservação dos momentos. Quando é emitido, então, um fóton em uma direção com velocidade c, o núcleo acaba se movendo para outra direção com velocidade v. Assim, para conservar os momentos, teremos o momento de recuo para um lado, o P de R, igual ao momento relacionado ao nosso fóton, que chamaremos de P gama. Elevando ao quadrado cada termo e substituindo pelas referentes energias, ou seja, a energia cinética para o momento de recuo e a energia relativística para o momento do nosso fóton. Assim, teremos 2m vezes a energia de recuo igual à energia do nosso fóton elevado ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Isolando a energia de recuo, teremos então a energia do nosso fóton elevado ao quadrado dividido por 2mc². Sabendo que a energia do nosso fóton é igual a hν e que a velocidade da luz é igual a λ, podemos substituir o νi por c sobre λ. Assim teremos a energia igual a h vezes c dividido por λ. Sabendo que o número de onda é igual a 2π sobre λ, para esse caso, e que h cortado é igual a h sobre 2π, teremos então a energia de recuo igual a h cortado k, que é o número de onda, ambos os dois elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa. As velocidades da luz se cortam porque na substituição ficamos com c ao quadrado no denominador e um c ao quadrado no numerador. Conhecendo-se a energia do corpo recuante e sabendo que o sistema só pode ser utilizado em sólidos, surge-se então a espectroscopia Mossbauer. Então, dependendo da meia-vida de emissão, as linhas espectrais acabam sendo muito finas das nossas emissões de raios gama. Assim, o sistema acaba sendo muito sensível a pequenas variações de energia de transição. Por causa disso, eles são utilizados para investigar os efeitos da interação entre o núcleo e os seus elétrons e os elétrons da vizinhança, ou seja, torna o sistema muito sensível para poder verificar com boa precisão
as interações entre os elétrons, dos níveis de energia do próprio átomo, inclusive até dos elétrons que transitam na sua vizinhança. Isso forma a base da espectroscopia Moss-Bauer, que nada mais é que a combinação do efeito Moss-Bauer com o efeito Doppler. Efeito Doppler? Como assim efeito Doppler? Então, basicamente você tem um carrinho no Moss-Bauer Drive, que é onde você vai dirigir o seu carrinho. Nesse carrinho você coloca a sua amostra e emite a radiação gama sobre essa amostra. Conforme você vai emitindo a radiação gama, você vai controlando a velocidade do seu carrinho. Esse controle dessa velocidade é justamente para você compensar o recuo criado sobre os átomos. Assim, uma vez controlado isso, você consegue observar os pontos de absorção e os pontos que não ocorre a absorção na amostra. Assim, você acaba obtendo um gráfico como este, onde basicamente você tem a velocidade em que o carrinho se desloca, a transmissão, ou seja, se a relação da transmissão dos fótons, se eles são transmitidos de um átomo para o outro, ou simplesmente são dissipados pelo mesmo. E com base nesse gráfico você obtém dois picos. Esses dois picos, que são direcionados para baixo, eles correspondem à absorção da nossa amostra. Então, são estes os pontos de velocidade onde é absorvido a radiação gama. E ocorre a fluorescência com total precisão. Nota-se que você vai ter para a velocidade positiva e para a velocidade negativa, mostrando que não depende da direção que você desloca o seu carrinho, mas sim da compensação energética criada pela movimentação do próprio carrinho. E esse foi o efeito Moss-Bauer. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!